Olá pessoal, tudo bem? Josi Snauer aqui. Vamos falar um pouco sobre emoções. E essa semana eu conversei com duas pessoas e eu não acredito em coincidência, eu acho que tudo tem um propósito aí. Uma é cliente e uma é amiga. E que nós falamos sobre isso, né? Sobre o controle das nossas emoções. Existem 5 emoções básicas, né? Emoções boas e ruins, e todos nós sentimos emoções positivas e emoções negativas. Não tem como evitá-las, não tem. Em algum momento nós vamos sentir sim as duas, tanto as emoções boas como as ruins. Porém, nós podemos controlar essas emoções para que elas não venham prejudicar as nossas vidas, o nosso autodesenvolvimento e os nossos resultados. Josi, mas é difícil, né? Era sobre isso que eu estava falando com essas duas pessoas, o como é difícil. E quando a gente não entende ela, sim, é bem difícil, né? Eu já passei por muitos momentos de raiva, de tristeza, e que foram muito difíceis conseguir controlar essas emoções. Só que eu aprendi técnicas, existem técnicas que podem nos ajudar sim a ter esse controle, né? Basta você tomar uma decisão. Quando você toma a decisão, não, eu tenho controle sobre isso, você consegue sim ter controle das suas emoções. E existem 5 emoções básicas aí. Quem já assistiu Divertidamente é um filme que fala um pouquinho das nossas emoções, o como elas são armazenadas dentro de nós, o como elas são importantes e como elas geram crenças em nossas vidas, né? Principalmente a gente traz crenças que a gente recebeu lá na infância, de coisas que aconteceram lá na infância e que fica na lembrança, geraram emoções, ficam na nossa lembrança e que de vez em quando ela é ativada. Quem não assistiu, assista. Divertidamente, é um filme muito bom aí, eu indico para toda a família. E as emoções básicas aí que são comuns e são boas é a alegria, o afeto, né? Que é algo bom, gostoso de sentir, traz autoestima, traz amor, a gente quer abraçar, demonstrar o nosso carinho, o nosso amor. Essas duas emoções são algo que nos deixa muito para cima. Quando em exagerado, também pode nos prejudicar, né? Uma felicidade que você não consegue se controlar, rindo e tal, em determinados lugares ou ambientes pode sim ser prejudicial. Então, até às vezes as emoções positivas nós temos que controlar um pouquinho, mas são emoções muito boas e que nos traz sentimentos e crenças positivas para nossa vida. Olha os meus cachorros latindo. E temos também as emoções ruins, que são as básicas, tá? Vou falar somente das básicas aqui com a gente, que é o medo, a raiva e a tristeza, que são emoções que também de vez em quando ela bate aí e que nós precisamos saber lidar com cada uma delas, né? A raiva, o que acontece? Todas as vezes que nós nos sentimos ameaçados ou em situação mais vulnerável, nós nos defendemos, e a raiva que nos faz reagir dessa forma. Então, de vez em quando ela vem. Quando alguém fizer alguma coisa que você se sentir injustiçado ou alguma coisa assim, você vai sentir raiva, não tem como não sentir. O que você pode e deve é controlar para que esse sentir não venha para o seu comportamento. Então nós precisamos separar o nosso sentir dos nossos comportamentos. Se você reagir à raiva, esse é um sentir, e aqui, se você reagir a ela, você vai se alterar, você vai xingar, você vai quebrar, você vai ficar
falar coisas que depois você pode vir se arrepender. Então, no momento em que você sentir raiva, você tem que lembrar que você tem o controle das suas emoções. E aí como que eu posso fazer, Josi, para controlar essa raiva? A primeira coisa, respira. Respira de 3 a 5 vezes profundamente, para tudo e respira, porque só de você oxigenar o seu corpo, você já vai sentir ali um mais equilíbrio, um pouco mais de equilíbrio para não reagir. Porque se você reagir na raiva, é bem provável que você vá se arrepender. E o que acontece aqui causa tristeza e medo também, né? Então, como eu reajo à raiva? Controle o seu comportamento, seu corpo que sai da tua boca, né? Ou aquilo que você comunica, seja verbal ou não verbal. Sentiu raiva, se afasta, vai pro banheiro, dá uma relaxada, toma uma água, né? Fala para você mesma, não reage neste momento. Depois sim, se a pessoa foi injusta mesmo, não é para deixar quieta alguma situação que está errada, alguma coisa assim, mas não reaja no momento que você sentiu essa raiva. Se acalme primeiro, né? Lembra sempre disso, põe em mente, eu tenho controle e eu vou fazer da maneira certa para isso não dominar o meu coração. Porque se você reage e depois você se arrepende, isso vai gerar uma dor muito mais forte. A tristeza é algo que abala muito a sua autoestima, né? Quando acontece algo triste, às vezes hoje em dia nem precisa acontecer algo tão grave como a morte de alguém ou como uma separação ou algo assim. As pessoas se sentem tristes no dia a dia sem ter um motivo tão específico para isso. E o que é isso? É falta de alegria, né? Falta de fazer coisas que você gosta, de autoestima, de cuidar de si, de olhar para si. Então, daí a tristeza gera situações piores, como angústia, depressão e tudo mais. Então não se permita, né? Vai ter momentos que você vai estar triste, sim, né? Às vezes acontece coisas e às vezes não. Só que você tem que saber que você tem que controlar essa tristeza. Se você estudar tanto a alegria, a felicidade, né? Te aciona neurotransmissor bom, assim a tristeza também aciona neurotransmissores que vai te deixar malzão. Então, se você ceder a ela, cada vez você vai baixando mais. Então, fortaleça, fala. Às vezes, se aconteceu alguma coisa como um luto, como uma separação, às vezes é até importante você curtir aquele luto por um período, né? Senão você tem que determinar o período, né? Aconteceu algo que me deixou triste, tá? Eu faço muito isso. Comigo, sempre que a tristeza vem, eu falo isso. Eu me permito ficar triste por 2 horas. Se é um luto, por 3 dias, por uma semana, né? Para que eu possa digerir aquela dor que eu tô sentindo, né, dentro de mim, mas eu tenho que determinar um tempo para que isso acabe. E mesmo enquanto eu tô digerindo, eu posso fazendo outras coisas para me deixar mais feliz, né, trabalhando minha autoestima, fazendo uma atividade física. Atividade física aciona todos os neurotransmissores de alegria. Alimentos saudáveis pode colaborar imensamente para isso, para que você não fique nessa tristeza. Então, busca outro caminho e lembra que você tem o controle da sua comunicação, do seu comportamento. Então, olha para isso e se comporte de uma maneira que a tristeza não te domina. E o medo, né? O medo é a falta de coragem, a falta de ação que vai te deixando cada vez mais no seu cantinho ali e não realiza os teus sonhos, aquilo que você deseja, porque falta um impulso, falta coragem, falta fé. E aí, se você deixa o medo te dominar, cara, isso é muito mal. Não pode. Você tem
domínio das suas emoções. Você vai sentir, principalmente o medo, né? Todas as vezes que a gente tem algo desafiador a fazer, o medo bate. Só que você tem que lembrar que você tem que encara o medo. Se é algo bom para a tua vida, que vai te fazer bem, que é para o seu benefício e para as pessoas que estão ao teu redor, que você não vai prejudicar pessoas com o que você vai fazer, encara os seus medos. Encara, porque isso vai te dar cada vez mais coragem, isso vai te fortalecer e você vai ver o quão alto você pode voar aí quando você encarar os seus medos, né? Lembra que ele vai vir e é normal, eu também sinto, todos nós sentimos, né? Vamos conjugar. E eu sinto, tu sentes, eles sentem, mas você tem o controle, você não pode deixar que eles te dominem, você tem que dominar as suas emoções, você tem que controlar as suas emoções e você pode sim, né? Basta uma decisão. Basta uma decisão. Dói, Josi, dói, às vezes você tem que insistir muito, né? Mas você consegue, você é capaz e você merece o melhor, você merece viver, vamos colocar assim, ó, de 100%, que seja 90% de emoções boas no dia a dia, e quando vier esses 10% negativo, você saiba lidar muito bem, para que elas venham só no momento e que rapidamente saia. E você pode viver uma vida melhor, de mais resultados, de amor próprio e de alegria. Temos que dominar, de controlar nossas emoções. Fica com essa dica, né, de como controlar. Saiba que a respiração é bom para tudo, a meditação é bom para tudo. Controle suas emoções. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.